E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu lhes trago uma partida muito instrutiva entre Wilhelm Steinitz, o primeiro campeão mundial, pai do xadrez posicional, contra Augustus Mongredier. Eu vou mostrar para vocês como vocês castigam os adversários que fazem o fianchetto de maneira indevida, principalmente os que fianchettam bispos dos dois lados. E Steinitz era mestre nesse tipo de punição. Vamos lá. Steinitz começa com o peão E4, seu adversário responde com o G6, a defesa moderna. Ele vai controlar o centro de longe. Nós colocamos o peão em D4, expandindo centralmente, pegando bastante espaço. Geralmente, se você puder colocar mais de um peão no centro, é aconselhado que você o faça, porque agora o seu adversário não tem mais tanta liberdade para desenvolver. Por exemplo, com o peão em E5, ele pode muito tranquilamente desenvolver aqui um cavalo para a casa de F6 e você não tem como chutá-lo, porque tem um peão na frente. Agora, naquela posição crítica, por exemplo, ele já não tem mais a liberdade de jogar cavalo em F6 sem antes preparar o lance jogando peão D6. Então, quem joga as defesas modernas vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado no próprio desenvolvimento para não acabar se enrolando. Por isso eu recomendo tanto para o jogador iniciante. Eu acho que para o iniciante, intermediário, é melhor você primeiro dominar as aberturas clássicas, que jogam com peões no centro, para depois você experimentar com as defesas modernas. Mas, vamos lá. O oponente aqui desenvolve o bispo para a casa de G7 e bem a cara do Steinitz mesmo, ele joga o lance peão C3, solidificando o seu centro. Ele não quer ficar com nenhum peão fraco, portanto, ele monta uma cadeia de peões para tentar anular a força do bispo negro. E o seu adversário faz uma coisa que é muito comum em nível amador, mas não é tão comum em nível de mestre, tem uma razão para isso. Ele joga B6 para fianquetar o outro bispo. Isso daqui não é visto em nível de mestre. Assim, com muita pouca frequência num joguinho de blitz ali que os caras estão brincando, você pode ver ele fazendo esse sistema. Mas ele é inerentemente um sistema ruim. Por quê? Vamos discutir. As brancas jogam bispo em E3, iniciando aqui o seu desenvolvimento. Vem o bispo em B7 por parte do adversário. E agora a gente vai discutir o porquê que o duplo fianchetto é inerentemente ruim e o porquê que você não precisa fazer nada em específico para você castigar. Você pode simplesmente seguir desenvolvendo as suas peças e naturalmente seu adversário se enrola. O problema é o seguinte, digamos que a gente estivesse jogando contra uma defesa moderna que se transforma numa pirque ou contra, enfim, uma dragão, qualquer abertura que fianqueta um bispo só. Aqui, o jogador de negras assegurou que esse bispo vai estar ativo ao longo dessa diagonal, portanto ele não quer colocar um peão na frente desse bispo, mas ele tem que contestar o centro de uma forma ou de outra. Então, como ele vai contestar o centro? Através de D6, para depois jogar o lance peão C5. Dessa maneira ele contesta o centro, não precisa jogar C5 imediatamente, ele vai preparar melhor o lance, mas só a título de exemplo. Ele está contestando o nosso centro de uma maneira ou de outra, mas o bispo permanece ativo, porque ele não está encarando nenhum peão. E esse bispo aqui não tem peão na frente dele, porque ele colocou os peões em casas escuras, o bispo de casas claras permanece sendo um bispo bom, que tem facilidade de sair para jogo, e o bispo de casas escuras está ativo porque está agindo por fora da cadeia de peões. Quando você fianqueta os dois bispos, quer você opte por contestar o centro com E5, quer você opte por contestar o centro por D5, algum peão vai ficar na frente de algum bispo. Então você nunca consegue, de certa maneira, contestar mesmo o centro. Então, se vier um C5 também, a gente avança e aí mata os dois bispos de uma vez. Esse tipo de sistema assegura que pelo menos um dos bispos vai ficar inútil quando o jogador de pretas for contestar o centro. E ele precisa eventualmente contestar o centro, senão ele não consegue desenvolver. Por exemplo, a gente desenvolve cavalo D2, desenvolve o cavalo defendendo o peão de E4. Ele já não tem esse mesmo luxo. Se ele quiser jogar cavalo em F6, por exemplo, ele não preparou o lance. Nós podemos jogar E5 fechando ainda mais esse bispo com o tempo no cavalo ainda por cima. Então ele tem que jogar peão D6 para poder gerar casas, para poder desenvolver o cavalo e preparar lances futuros. Agora o cavalo em F6 ele não vai mais ser chutado com tanta facilidade. Talvez ele desenvolva esse cavalo aqui para a casa de D7, viu?
Mas você vê que o jogador de pretas já está tendo que fazer concessões por conta do sistema que ele escolheu jogar. Brancas jogam cavalinho F3 e pretas contestam o centro com E5. Foi como nós discutimos, esse peão E5 ele é necessário para assegurar casas para as peças do jogador de pretas. No entanto, agora nós podemos fixar um peão aqui tomando, ó, a gente captura e beleza, o jogador de pretas tem um bispo preso, né? Ele está encarando o próprio peão, ele está horroroso aqui na situação. Steinitz joga bispo em C4, visando aqui a casa fraca, que é a casa de F7, e existem uma série de ameaças aqui para o jogador de brancas. As pretas cometem um erro super mega comum, jogam cavalo em E7. E aqui existe um sacrifício típico temático, que é o sacrifício de bispo por F7. Isso daqui você vai ver em várias partidas de defesa moderna, você vai ver em várias partidas de defesa Pirc, por exemplo. Por quê? Porque o oponente aqui agora vai ter que jogar com esse rei exposto com fraqueza nas diagonais claras, fraqueza nas casas claras. Quando temos rei em F7, por exemplo, só o simples cavalo em G5 e o rei já não tem mais uma boa casa para ir. Você vê que esse rei já não tem mais uma casa legal para poder retornar. Se ele caminha para frente, dama em F3, por exemplo, já é uma punição adequada o suficiente. Se ele volta aqui, ó, já temos o duplo ganhando a dama. Se ele volta para a casa de E8, por exemplo, nós temos o dama B3. Veja só, ameaçando aqui uma série de infiltrações. Ó, o torre em F8 já vai cair no mesmo duplo, só que dessa vez o cavalo está dando duplo na torre e na dama do oponente. E se o rei volta aqui para a casa de G8, é a mesma coisa. Você pode jogar o dama B3 aqui e ele tem um grave problema nessa diagonal. Já tem que, de alguma maneira, entregar material. Tem dois vídeos no meu canal que eu falo bastante desse sacrifício temático. Um é um shorts que se chama Ganha a Dama na Defesa Moderna, que eu mostro outra linha que comumente cai nesse problema. E o outro vídeo é o Vença Sacrificando em F7, que também mostra o porquê desse tema ser tão comum. Você vê que o jogador de pretas já se enrolou. E o Steinitz, surpreendentemente, um jogador muito tático, não viu. Ele joga dama em E2, que é um erro. Aqui, o seu maior defensor, Emanuel Lasker, o seu sucessor e um dos jogadores que mais admirava o Steinitz, dizia no seu estudo de partidas que o Steinitz ele já tinha um plano, ele já tinha visto aqui o plano vencedor para as brancas e por isso ele jogou o Dama E2, porque ele estava tão focado no seu plano que ele não estava buscando táticas como ele costumava fazer. Pretas fazem o roque e vamos lá. Essa estrutura de fianqueto ela é uma estrutura muito frágil, porque ela já gera um ponto de contato para a troca de peões, que é a casa de H5. Ou seja, o jogador de brancas agora pode simplesmente correr o peão de H. Essa daqui é uma estratégia que você também já me viu falando, no entanto pertinente a Bob Fischer. Bob Fischer jogava esse peão H4 lá no início. Ele jogava E4, G6, depois de D4, o bispo por G7, ele já corria o peão de H. E aqui, se o adversário seguisse jogando de maneira natural, como as pretas costumam jogar, ó, o D6 para poder tirar o cavalo, ele já empurrava para H5 de novo. Se o oponente tira o cavalo, ele empurrava para H6 de novo, fechando o bispo. E aqui as brancas já têm uma posição vitoriosa. Só que isso é uma maneira moderníssima de se jogar, é protagonizada aí pelo Fischer, só que a ideia do peão de H, ó, contestando o fianqueto para a gente poder abrir a torre, que é extremamente comum em ataques iugoslavos, que são ataques na siciliana, é uma ideia mais antiga. Isso daqui você já vai ver nas partidas antigas como essa partida do Steinitz. Vamos lá, o jogador de preta joga cavalo em D7 e temos o H5 chegando, o ponto de contato foi gerado e agora é impossível de impedir que essa torre tenha um ataque forte na coluna H. Por quê? O jogador de pretas obviamente não vai capturar o peão, mas nós vamos capturar. E na captura nós deixamos essa coluna semi-aberta para a torre e aí basta, por exemplo, dobrar torres, basta trazer uma dama para a casa de H5, basta trazer um cavalo para a casa de G5 e nós temos um ataque facílimo de se executar. O adversário joga cavalo em F6, nós tomamos o peão e agora a torre está aberta. Só que, pasme, o oponente não tem uma boa maneira de retomar.
Por quê? Ele não pode tomar com o peão de F, que é o que ele gostaria, porque o bispo de C4 está perfeitamente ativo, cravando o peão ao longo dessa diagonal. E ele não pode tomar também com o peão de H, porque senão ele pendura material. Olha, quando ele jogou esse cavalo em F6, que foi um erro bem grave, ele cobre o bispo. Então agora ó, o bispo não está mais defendendo o peão. Se ele toma agora com o peão de H, cavalo por E5, já botando pressão aqui em F7, já liberando aqui entradas para a dama, e a posição é muito difícil de se jogar. Ao invés disso, ele toma de cavalo para poder defender o seu peão. O jogador de pretas está com o seu rei bem exposto. Então, vamos lá. Roque longo para poder envolver a outra torre no ataque. O Steinitz está jogando uma partida modelo até o momento. Isso daqui é justamente o que você quer fazer para castigar os adversários que fazem o fianqueto. Rocar do outro lado do tabuleiro e correr com seus peões com uma avalanche de peões, uma vez que a estrutura do fianqueto é bem susceptível a isso. O jogador de pretas não tem muito por onde jogar na ala do rei, então ele começa sua própria avalanche de peões com o peão C5. É uma clara falta de entendimento aqui da posição, porque ele precisa se defender, mas ele está tentando atacar. Só que o ataque das pretas vai demorar muito mais a chegar. Olha só, cavalo em G5 já vem, colocando pressão, tanto em F7 quanto em H7, como também liberando essa diagonal para a dama poder entrar futuramente. O adversário joga peão em A6, também lance muito equivocado para tentar jogar o B5 aqui, e o Steinitz já sacrifica o seu cavalo na casa de H7. É um sacrifício porque a casa de H7 está protegida uma vez pelo rei, uma vez pelo cavalo e está atacada duas vezes também. Ou seja, isso daqui vai resultar numa troca de material desigual, né? Cavalo toma H7, cavalo retoma, e as brancas entregam a torre para forçarem o seu ataque. Teria sido mais preciso ainda ter jogado aqui, ó, dama em H5 com uma ameaça de checkmate. Se esse cavalo volta para a casa de F6, olha só, temos uma cravada. Então, dama toma G6. Muito interessante, mas o Steinitz sacrifica a torre para poder liberar essa casa e na retomada ele traz a outra torre após dama em H5 cheque. O rei volta para G8, torre em H1 ameaçando checkmate aqui na casa de H7. A torre vai para a casa de E8 para tentar sair da ameaça de checkmate. E agora sim ele vai lá e toma o cavalo, porque a mesma cravada continua se aplicando, um ataque brilhante, fulminante. Temos dama em F6 por parte do jogador de pretas, tentando aqui uma manobra defensiva. E agora o jogador de brancas vai jogar uma tática de deflexão. Bispo toma em F7, forçando a dama a capturar. A dama está defendida somente pelo rei. Se nós defletirmos esse rei, distrairmos ele de alguma maneira, a dama pendura. Portanto, torre em H8 cheque, seguido por dama toma em F7, marca uma clara vitória em uma das partidas mais instrutivas sobre o porquê que o duplo fianqueto não é legal e o simples jogo que você pode utilizar para castigá-lo. Eu espero que essa partida tenha sido bem instrutiva para você. Definitivamente é uma partida que merece ser estudada para você identificar padrões de ataque. Mudou muito a maneira que eu pensava o xadrez quando eu a estudei pela primeira vez no livro Meus Grandes Predecessores, do Kasparov, certo? Então, eu espero que tenha sido instrutivo. Se foi, deixa o like, se inscreve no vídeo. Um abraço e até a próxima!